Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade então aos nossos vídeos sobre teoria do trabalho e da energia. No último vídeo nós falamos sobre o que é trabalho e o que é potência. Hoje, sobre a ideia de energia. Antes, no entanto, vou te pedir para que se inscreva no canal, para que clique no sininho e seja notificado sobre os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo, comente e dê o seu like ao final se gostar. Contribuirá para o engajamento desse vídeo. É um vídeo não patrocinado, porém, criei aqui para vocês um link, caso possa contribuir com algum valor para que a gente sustente e mantenha este canal de pé. Hoje nós falaremos sobre o TEC, Teorema do Trabalho Energia Cinética. A ideia aqui é a seguinte: imagine você um veículo de massa m, posicionado numa posição inicial S0, andando já a uma velocidade V0. Pelo que nós falamos na aula passada, se esse corpo já está em movimento, ele já tem uma energia associada. É chamada de energia cinética. Guarda esta informação. Por algum motivo, esse corpinho está andando e ganhando velocidade. Sua velocidade final é maior do que a inicial, vejo pelo tamanho do vetor. E ele passa a uma nova posição, tendo assim um deslocamento ΔS. Fazendo uma análise aqui um pouquinho mais cinemática do processo, eu posso entender que se esse corpinho tinha uma velocidade inicial e a aumentou, obrigatoriamente ele possui uma aceleração no sentido da maior velocidade, lembre-se sempre disso, gerando esta variação de velocidade. Logo posso pensar que se há uma aceleração, estamos falando a respeito de um movimento uniformemente variado. Todas as equações do MOVE se apresentam a este caso. No entanto, nós desconhecemos o tempo de aceleração, e na ausência do tempo, a equação que nos resta é a equação de Torricelli. Então, a velocidade final ao quadrado será igual à velocidade inicial ao quadrado mais o produto de 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Tá com dúvida? Volta lá na playlist sobre cinemática, onde eu apresento as equações para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou isolar a aceleração, tu já entenderá o porquê. A aceleração será igual, venha com o tio, por favor, a velocidade inicial, que está ora somando, passará para o outro lado subtraindo. Velocidade final já lá estava, menos a velocidade inicial. E o produto de 2 vezes ΔS passará dividindo esta equação. Ah, entendi, professor. Esta é a equação da aceleração. Esta é a equação da aceleração, nós aguardaremos como a equação 1. No entanto, podemos imaginar que, dinamicamente falando, uma força gerou esta aceleração. Segundo a lei de Newton, nos diz que, ou também conhecido como princípio fundamental da dinâmica, que a força resultante aplicada a este corpo irá gerar sobre ele, na mesma direção e sentido, uma aceleração. Pronto. Eis aqui a nossa equação 2. Mas me diga para onde está essa resultante? Essa resultante sempre atua na direção da aceleração. Se a aceleração é horizontal para a direita, isto implica que nós temos uma força resultante atuando para a direita. Eita, professor, eu posso até entender então o seguinte: essa força resultante será igual a massa vezes a aceleração, que é este termo. Vou escrever assim: v² menos v0 ao quadrado, tudo isso dividido por 2ΔS. Agora vem comigo, por favor. Vou aplicar a distributiva dentro desse parênteses
e passarei o ΔS, que ora está dividindo, por outro lado da igualdade multiplicando. Então, obtenho a equação força resultante vezes o deslocamento é igual a m v ao quadrado sobre 2 menos m v inicial ao quadrado sobre 2. Meus amores, deixe-me chamar a sua atenção para um detalhe. Observação. Na aula passada, eu disse para você o seguinte: olha, meu querido, o trabalho é o responsável por variar a energia do sistema. Tu bem se lembra disso, certo? E esse trabalho que varia a energia, ele varia aplicando sobre ele uma força. Ah, professor, tem razão, né? Aliás, o senhor até que falou lá na aula sobre força, que força não tem definição, mas eu posso entender que força é um agente de transferência de energia, né? Exato. É através da força que se transfere energia. Agora, pera um pouco e vem comigo, olha o pulo do gato. Então, olha a conclusão que chegamos. Professor, força resultante vezes distância é o trabalho realizado pela força resultante. Pois bem. Professor, mas o trabalho não tem que ser igual à variação de energia? Aham. E a variação não é final menos inicial? Tu concorda que este termo corresponde a alguma coisa da velocidade final e este termo corresponde a alguma coisa a respeito da velocidade inicial? Os dois termos são iguais. Um responde ao fim, um responde ao início. Professor, mas isso é uma variação, largue mão de ser besta. Pois é. É uma variação de energia, porque o trabalho varia a energia. E esta variação deu-se o nome de variação da energia cinética. Mas, professor, por que cinética? Porque lembra que eu falei que cinética, né, vem de kinect, movimento, está relacionado à velocidade? Entendi, professor. E esse aí? Isso, esse é o famoso TEC, Teorema da Energia Cinética. Ah, entendi. Trabalho, variação da energia cinética. Pois bem. Professor, onde eu posso, né? Isso. Onde ficou claro para você que a energia cinética é dado pela expressão mv² sobre 2. Pronto. Eita, professor, o senhor acabou de demonstrar como é que se calcula a energia cinética? Pois é, meus amores. Ó, essa massa tem que estar em quilos no sistema internacional, obrigatoriamente. A velocidade em metros por segundo também no sistema internacional, para que nós possamos obter tanto a energia quanto o trabalho em joules. Ah, professor, agora eu compreendo. Meus amores, se há um teorema que tu tem que levar para o vestibular, esse teorema chama-se TEC, Teorema da Energia Cinética. Guarde aí com carinho. E aproveitando que estamos falando a respeito de energias, vamos falar um pouquinho sobre as energias potenciais. Só para a gente lembrar, energia potencial é aquela energia que está armazenada. Aqui eu vou te contar uma coisa que eu te provarei na aula de energia mecânica, que é a última aula dessa série de energias mecânicas. Eu quero que você compreenda o seguinte: existem dois tipos de energia potencial, pelo menos a priori, pelo menos por enquanto. A primeira energia que nós vamos falar, energia potencial gravitacional. Ah, energia gravitacional deve ser por causa da gravidade, né, professor? É por conta da ação da força-peso, certo? E a outra energia é a energia potencial elástica. Ah, essa aí deve ser por causa do elastiquinho, né, professor? Não, é por causa de uma deformação. Energia potencial elástica. Ah, entendi, professor. Ô, professor, e como é que a gente vai... Isso, a gente vai chamar assim, ó. Energia potencial gravitacional
energia potencial elástica. Tem outras? Tem energia potencial elétrica também, por exemplo, né? Mas nós falaremos mais tarde. Ora, eu quero que você entenda assim. Professor, por que a gravitacional armazena energia? Simples. Se eu pegar um objeto qualquer, segurar ele a uma altura acima do solo e soltar, sozinho ele entra em movimento. Professor, mas se ele entrou em movimento é porque ele tinha energia? Exato. Ele trocou essa energia que estava guardada por cinética, aquela que a gente viu na aula passada. Ah, entendi. E a elástica? Quando eu deformo um corpo, ao soltá-lo, ele não volta à sua situação original? Ou quando eu o estico, ao soltar, ele não volta à sua situação original? Pois bem, essa energia é uma energia elástica, uma energia que se deve da deformação. Essas energias, elas só acontecem para as forças conservativas. Eu vou te contar o que é. É aquela força que na ida ela tira ou coloca energia. E na volta ela devolve ou retira a energia. Então é como se ela colocasse na ida, mas tirasse na volta. Então essa energia é uma energia conservativa. Quem faz esse tipo de trabalho são os chamados trabalhos das forças conservativas. E tem um negocinho aqui que eu vou colocar para você. Por hora eu quero que você entenda. Na próxima aula eu te apresento o porquê. Vem comigo. O trabalho realizado por qualquer força conservativa será menos a variação da energia potencial. Ah, professor, mas isso aí o senhor está colocando sem explicar direito. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, o tio vai demonstrar para vocês. Por hora, eu quero que você entenda que ele ocorre às custas da variação da energia potencial. Então venha comigo, por favor. Vamos para o primeiro deles, trabalho da força-peso. Imagina um corpinho que sobe e depois desce. Durante a subida ou a descida, atuará sobre ele, na vertical para baixo, uma força-peso, em qualquer lugar, certo? Agora, pensa comigo um pouquinho aqui. Professor, nós vimos na aula passada que trabalho é mais ou menos força vezes deslocamento, certo? Sim, pois bem. Então agora acompanha comigo. Professor, me diga aí, qual é o trabalho realizado pela força-peso na descida? Galera, trabalho na descida, o deslocamento está para baixo. A força-peso também está para baixo. Logo, ela realiza um trabalho motor. Ela vai dar energia para o corpinho. Então vai ficar a força, que é massa vezes gravidade, é o peso, vezes a distância que ele desce, que é a altura h. Ah, entendi, professor, esse deslocamento aqui, esse deslocamento é a altura h que ele estava, né? Isso. Agora, professor, me diga aí, e qual é o trabalho da força-peso na subida? Eita, aqui, olha lá. Na subida, o deslocamento está para cima, mas a força-peso está para baixo. Então, a força-peso, ela retira energia na subida, né? É menos a força, que é massa vezes gravidade, vezes a altura h. Caracoles, professor, tudo que ele pôs na descida ele tirou na subida. Pois é. Isso nós vamos fazer adotando o solo como sendo o nosso PHR, plano horizontal de referência, local onde consideraremos a energia potencial gravitacional como sendo zero. Professor, mas o que é a tal da energia potencial gravitacional? Ué, ela não é o trabalho da força conservativa? Eu não acabei de te explicar que o trabalho da força conservativa é quando põe na ida e tira na volta? Ou o contrário? Pois bem, professor, então esta variação, isso, vem comigo aqui, ó. Saindo daqui e vindo para esse ponto mais alto, que é o ponto A, tu há de concordar comigo o seguinte: a energia inicial é zero, porque ele está no solo, sozinho ele não vai sair se movendo. No ponto A ele tem energia. Lá no ponto A ele tem energia potencial gravitacional.
porque lá, sozinho, ele consegue entrar em movimento. E a energia que ele lá possui é igual ao trabalho dado pelo peso. Ué, professor, mas o trabalho dado pelo peso na subida é menos mgh. Pois é, mas esse menos a gente cancela com esse menos, e aí nós chegamos à expressão mgh para a energia potencial gravitacional. Entendi, professor. Quer dizer que a cinética depende da velocidade e a gravitacional depende da altura. Exatamente. Ó, a altura é dada em metros. Se tem gravidade, não vai dar para fugir do sistema internacional. É metros por segundo ao quadrado. Ah, entendi, professor. A massa sempre estará em quilos no sistema internacional, né? Isso. E o trabalho será dado em joules. Pois bem. Então agora vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho da força elástica. Nós já definimos energia cinética e potencial gravitacional. Vamos para a última, vamos para a potencial elástica. E para que possamos concluir então o trabalho da força elástica, eu desenhei para vocês previamente uma mola com comprimento inicial L0 no seu estado relaxado e uma mola de comprimento L quando pendurado um corpinho sobre ela. Imaginemos aqui o seguinte, este corpinho ele possui uma força-peso na vertical para baixo que o puxará para baixo. Evitando que ele continue descendo, ao deformar a mola para que ela mais não se deforme, ela aplicará sobre ele uma força no sentido contrário. Essa força do sentido contrário é a tal da força elástica, dada pela lei de Hooke, que o tio já até colocou aqui do lado. Fe igual a menos kx, onde x é a deformação, k é a constante da mola, que representa a rigidez, e o menos é porque, quando eu deformo a mola para baixo, ela puxa o corpinho para cima. E quando eu deformo a mola para cima, ela empurra o corpinho para baixo. É sempre no sentido contrário. Dá uma olhadinha aqui para você ver. Esta era a posição inicial. Quando o corpinho foi pendurado, ele puxou a mola para baixo. Olha o deslocamento da mola aqui. Ah, essa é a deformação x, professor? É. A deformação está para baixo e a força está para cima. Ah, entendi. Aí vem aquela tal, né? Daquela brincadeira de calcular o trabalho. Eu não posso calcular o trabalho aqui como sendo força elástica vezes distância. Porque a força elástica é uma força variável, lembra? Força vezes distância só vale para força constante. Se é variável, eu tenho que apelar para o gráfico. Eu tenho que construir o gráfico. Então vem comigo. Professor, manda aí. Gráfico da força elástica em newtons em função da deformação x em metros. Como essa equação é uma equação de primeiro grau, evidente que o nosso gráfico será uma reta crescente, né, professor? Exato. E partindo do zero, né? Ó. Quando não tem força, é porque não tem deformação. E aí, quando eu tenho uma determinada deformação x, surgirá uma determinada força elástica. Ah, entendi, professor. E aí eu bem que falei para vocês, né, naquela ocasião, que tinha aí duas propriedades escondidas. A primeira delas eu até demonstrei na ocasião. Se você pegar o ângulo de inclinação aqui, ó, professor, nós temos um triângulo formado aqui de baixo, certo? Isso, é um triângulo retângulo, né? Ó. Posso escrever assim? A tangente deste ângulo será igual ao cateto oposto ao ângulo que eu venho e meço aqui, ó. Ele corresponde ao valor de uma força elástica, dividido pelo seu cateto adjacente, que eu meço aqui, corresponde a uma deformação. Eita, professor, que daí fica força por deformação. Exato. Só que, peraí, força por deformação é a constante elástica? Isso. Então é numericamente igual a constante, né?
a tangente, que já foi apresentado lá na aula de força elástica. Tá com dúvida? Volta na playlist, o tio vai deixar o link aí na descrição. A tangente para física é a inclinação. Ah, entendi, professor. E essa constante? É a constante elástica da mola. Ela significa, ela representa a rigidez da mola. Quanto mais rígida a mola é, maior a constante será. Tá. Professor, mas e a área do gráfico? É aí que vem o detalhe. Se eu for calcular a área deste gráfico, acompanha com o tio, por favor. A área é a área de um triângulo. Eu vou ter que fazer a base x vezes a altura, que é a força elástica. Ah, mas a força elástica, professor, é kx. Isso. Tudo isso dividido por 2, né? Base vezes altura sobre 2. Melhorando essa expressão, eu consigo escrever algumas cocitas. Veja, a área era numericamente igual ao trabalho, lembra disso? Eita, professor, então você pode escrever que o trabalho da força elástica será igual será igual a essa expressão, que é kx ao quadrado sobre 2. Eita, professor, mas o senhor não acabou de definir para nós que o trabalho de uma força conservativa é numericamente igual à energia potencial dela? É daqui então que nós escreveremos que a energia potencial elástica será calculada pela expressão kx² sobre 2. Fechamos assim todas as energias que usaremos, pelo menos por enquanto, na mecânica. X é dado em metros, a constante dada em newtons por metros, todo mundo no sistema internacional, para que a gente obtenha a energia potencial elástica dada em joules, certo? Meus amores, terminamos assim, né? Fechamos assim esse bloco de conceito de trabalho, energia e potência. Para recordar brevemente, trabalho é a transferência de energia, que pode ser cinética ou pode ser potencial. Este trabalho sempre é feito com o auxílio de uma força. Força é o agente de transferência de energia. Essa energia, se for em relação a um corpo que já está em movimento, é energia cinética, dada pela equação mv² sobre 2. Se for em um corpo que pode entrar em movimento, é a energia potencial, que pode ser gravitacional, mgh, ou pode ser elástica, kx² sobre 2, certo? Próxima aula, veremos o conceito de energia mecânica. Juntaremos todas essas energias em uma só e falaremos sobre os sistemas dissipativos. Aguardem aí as melhores cenas do próximo capítulo. Por hora, agradeço o teu comentário, agradeço o teu like, tua contribuição. Espero que tenha gostado e continue acompanhando os demais vídeos. Grande abraço. Tchau, tchau.